Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar daqui a pouco nosso bate-papo com o professor João Chaves sobre esse tema tão relevante e tão importante para nós, né? A escravidão na história batista brasileira. João, como vai? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Você me Que ouve bem bom. também? Sim, eu ouço perfeitamente. Tá É bom. prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, meu amigo. Tá bom, João. Eu que fico muito agradecido a você de reservar esse tempo para estar batendo esse papo com a gente. Quero agradecer muito também a todo mundo que está chegando para participar. Nós tivemos vários colegas, vários amigos que nos ajudaram na divulgação, João, e eu agradeço também a todos aqueles que divulgaram nas suas redes sociais, porque eu acho que esse é um papo muito importante para nós da Igreja Brasileira, não apenas da Igreja Batista, embora seja focado, né, na questão da Igreja Batista, mas eu acho para todos nós que somos evangélicos e protestantes, especialmente num momento como esse que a gente está vivendo, e eu acho que vai ser um excelente papo. Eu conheci o João, nós nos conhecemos em 2017, no encontro da Academia Americana de Religião, lá em Boston. Fomos apresentados por um amigo em comum, um queridíssimo amigo, né, João? O Raimundo, Isso. professor Raimundo, que é professor lá em Princeton, já esteve tantas vezes com a gente aqui na Faculdade Unida. E agora, recentemente, o João, ele publicou aqui no Brasil, através da Novos Diálogos, um livro, eu vou mostrar aqui para vocês, ele está no formato de e-book, o livro O Racismo na História Batista Brasileira. É possível vocês comprarem o texto nesse formato que eu falei, através da plataforma Interconexões. E vale, obviamente, muito a pena ler. E se você ainda não está convencido disso, eu acredito que você vai ficar convencido a partir dessa conversa que a gente vai ter. O objetivo é exatamente esse, a gente poder falar sobre a pesquisa feita, desenvolvida e agora publicada pelo professor João Chaves nesse texto. Muito bem, João, eu queria começar você se apresentando para o pessoal, falando um pouco sobre você, né, sobre a sua origem, a sua trajetória, a sua formação, como é que você foi parar aí nos Estados Unidos, o que você tem feito. Fala um pouco para o pessoal sobre isso. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, Wanderlei, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que nossa conversa possa ser produtiva. Eu creio que vai ser, sim. Eu sou de Recife, originalmente. Okay. Me tornei batista durante, eu creio que entre a infância e a adolescência, e, enfim, sempre fui muito participativo da Igreja Batista. Eu fui membro da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, a igreja que, na verdade, foi fundada por missionários americanos. E, enfim, vim para os Estados Unidos para trabalhar mesmo, não estava no meu radar fazer essa trajetória acadêmica. Enfim, durante um tempo na minha vida, eu fui empresário aqui por um tempo, ajudei a plantar uma igreja na Flórida, e nesse processo eu tive interesse de engajar educação teológica, de ter uma educação teológica, e foi quando eu fiz bacharel, mestrado na Universidade de Baylor, e depois disso doutorado na área de cristianismo mundial, história do cristianismo, particularmente cristianismo mundial. Enfim, durante esse meu tempo eu também fui fellow, fui bolsista na Hispanic Theological Initiative, a iniciativa teológica hispana, para quem eu trabalho hoje, que fica no seminário de Princeton. Enfim, pesquisando nessa área e publicando nessa área de história do cristianismo mundial, cristianismo e imigração, e questão de relações raciais também. Então, eu já tenho feito isso há algum tempo. Hoje, eu ensinei aqui durante 6 anos, na universidade aqui no Texas, onde eu moro. Mais recentemente, eu comecei a trabalhar para Hispanic Theological Initiative, que fica no seminário de Princeton. E eu sou diretor assistente de programações, Assistant Director for Programming. Eu não tenho certeza muito bem como seria a tradução, mas enfim. Eu sou responsável pelos programas do desenvolvimento e o gerenciamento dos programas do centro.
Perfeito, tá bom, João. Sobre a sua pesquisa, João, o que te motivou a essa pesquisa? O que te levou a focar exatamente nesse tema que você desenvolveu no seu texto? Na verdade, esse tema em particular, apesar de eu já ter prestado atenção em algumas dinâmicas raciais e étnicas dos Estados Unidos, principalmente eu publiquei logo no começo, quando comecei meu doutorado, eu publiquei um artigo sobre relações raciais entre brancos e mexicanos americanos no Texas. Uhum. Mas meu foco principal era trabalhar com essa questão, essa temática de religião e imigração. E meu trabalho foi sobre igrejas batistas brasileiras nos Estados Unidos, inclusive um livro que está para sair em pouco tempo em inglês. Mas no processo de desenvolver essa pesquisa, eu comecei a olhar um pouco, eu li, obviamente, as fontes secundárias, as histórias dos batistas brasileiros que já tinham sido desenvolvidas por historiadores brasileiros, mas eu achei que tinha, porque eu já conheci um pouco dessa questão de cultura sulista e da dinâmica que essa questão cultural do Sul influencia no desenvolvimento da identidade individual, religiosa e social do Sul, eu achei que não existia um tipo de abordagem robusta dessa temática. Então, achei que essas fontes tinham essa lacuna e eu preferi também suplementar o que eu aprendi com essas histórias com fontes primárias, ou seja, as cartas, os documentos que foram produzidos pelos missionários batistas. E quando eu comecei a olhar isso, mas mais uma vez, com o objetivo maior de poder entender a questão da identidade denominacional batista no Brasil, eu comecei a ver essas questões de dinâmicas raciais que me chamaram a atenção. E, enfim, fiz diversas anotações e arquivei milhares de cartas com o objetivo de voltar para esse assunto depois que eu terminasse a minha pesquisa sobre religião e imigração. O que foi isso que eu fiz? Eu defendi a minha tese, e, na verdade, quando eu estava defendendo a minha tese, o Raimundo, inclusive, foi parte do meu comitê, um historiador britânico, que o nome dele é Philip Jenkins, eu não sei o quão ele é conhecido no Brasil, mas ele foi uma das grandes figuras do cristianismo mundial, pelo menos em termos da literatura americana, e o Philip falou, João, aqui você tem 2 livros. Você tem um livro sobre questão de missão e raça, e você tem um outro livro completamente diferente sobre essa questão de religião e imigração. Então, ficou muito claro que quando eu escrevi a minha tese, ficou muito claro que minha mente já estava um pouco dividida entre essas duas temáticas, apesar de meu foco principal ter sido a questão de religião e imigração. Então, eu voltei para essas fontes, voltei para as minhas anotações e decidi escrever essa história porque, de fato, mais uma vez, olhando essas fontes secundárias de histórias do batistas brasileiros e histórias gerais do protestantismo brasileiro, me pareceu ser um ângulo que não tinha sido explorado. Perfeito, tá certo. Aqui no Brasil se conhece muito pouco sobre a dinâmica da sociedade norte-americana, João. A gente sabe por alto, né? Alguns que passaram tempo. Eu passei uma temporada aí em 2015, tive um contato durante 6 meses, mas a maioria de nós sabe mais por filme, né? A gente sabe do filme da Guerra de Secessão, a divisão entre Norte e Sul. Normalmente sabe-se que o Norte lutava contra a escravidão e que o Sul lutava a favor da escravidão. Quer dizer, essas informações mais gerais, né? No seu livro, logo na apresentação do professor Douglas Weaver, e depois você volta nesse assunto várias vezes, fala-se bastante, antes de entrar propriamente nessa, vamos dizer, nessa migração dessa mentalidade na bagagem dos missionários aqui para o Brasil, você contextualiza um pouco essa situação do Sul, essa cultura do Sul, né, esse ambiente do Sul americano. E você, num dado momento no seu livro, você também, mais uma vez, o professor Douglas Weaver já havia falado sobre isso, depois você fala da chamada mitologia da causa perdida, né, essa ideologia conhecida como mitologia da causa perdida, e num dado momento no seu livro você se refere a ela como uma espécie de guarda-chuva sob o qual se abrigam as várias expressões dessa sociedade do Sul, né? As expressões que têm a ver naquele momento, com escravidão, né? com a mentalidade e a postura
e a atitude escravagista, depois segregacionista, supremacista branco, o surgimento da Ku Klux Klan, que também está envolvido com isso, e da própria Convenção Batista do Sul. Quer dizer, é como se fosse um caldeirão em que todas essas coisas estão misturadas e estão interpenetradas ao mesmo tempo. Eu queria que, antes da gente falar propriamente dessa migração, dessa mentalidade via os missionários aqui para o Brasil e para a fundação da Igreja Batista no Brasil, que você desse, vamos dizer assim, uma aulinha para nós sobre o Sul. Né? Isso que você está chamando de mitologia da causa perdida, ou simplesmente o Sul americano. Né? O que você pode dizer para nós sobre isso? Tá. Obrigado pela sua pergunta, acho que ela é interessantíssima. Você mencionou o Doug. Eu vou só contar uma história breve aqui durante a minha pesquisa. O Doug hoje é, em atividade, talvez um dos historiadores dos batistas mais conceituados. Enfim, tem uma bagagem imensa. E quando eu estava fazendo minha pesquisa, o Doug ensina em Baylor, onde eu peguei meu doutorado. Na verdade, ele foi meu orientador. E eu comecei a falar para ele sobre essas menções que eu estava vendo nos missionários. Ele falou para mim o seguinte, ele me citou no escritório dele e falou o seguinte: João, aqui o Doug, ele é pastor, ele é pastor que foi ordenado pela Convenção Batista do Sul, o pai dele era pastor da Convenção Batista do Sul, enfim, hoje ele não faz mais parte dessa convenção, mas tem toda uma história como uma pessoa que andou nessa convenção. Inclusive ele fala sobre isso no livro. Ele fala para mim: João, olha, deixa eu te falar uma coisa, se você encontrar um missionário que não era racista, guarda ele para você escrever uma biografia, porque é uma exceção, não é regra. No momento que ele falou isso, eu falei, ok, eu sabia que naquele momento eu já sabia que era um tema consistente. Mas eu achei interessante que ele falou, que eu falei, isso é tão natural, é tão normal, faz tão parte da identidade desse lugar, que se existe alguém que não é, essa é a pessoa que você vai precisar fazer uma pesquisa sobre essa pessoa depois. Então, assim, eu acho que essa história é interessante, que ela dá a ideia da profundidade dessa marca identitária, que é essa questão essa imaginação racial do Sul. Ela existe no Norte também, mas no Sul acho que ela toma uma forma específica. Então, sobre a sua pergunta, mais diretamente, o que é mitologia da causa perdida e qual é a função dela na maneira como o sulista imagina o mundo? Se eu entendi tua pergunta bem. Sim, sim. Eu diria que essa mitologia da causa perdida, ela é a peça fundamental, a peça-chave da cosmovisão sulista. Deixa eu só falar de uma maneira distinta. A supremacia branca é uma peça fundamental da cosmovisão sulista, e a mitologia da causa perdida é uma das manifestações mais importantes dessa disposição. Por que eu digo isso? Porque você começa na época da escravatura, onde já existe, por motivos óbvios, um tipo de imaginação racial branca, onde até o próprio evangelho é usado como ferramenta, ou pelo menos os brancos tentam usar o evangelho como ferramenta para reforçar a sua ideia de superioridade, que é algo que a gente pode traçar até antes da colonização dos Estados Unidos, mas que é muito real na maneira como ela se manifesta no Sul. Então você já tem essa questão de supremacia branca. Quando o Norte e o Sul vão começar a guerra, quando existe a Guerra da Secessão, aí 20 anos depois da divisão ou da criação da Convenção Batista do Sul, que já prefigurou o que estava por vir, né? Quando os presbiterianos e os metodistas também se separam, não são só os batistas. E o motivo é a questão do mantenimento da escravatura como uma estrutura sulista. Então você já tem essas denominações que estão se separando, a denominação Batista do Sul sendo uma delas, mas existe uma visão supremacista branca ecumênica. O tema que une o Sul não é eu sou batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou episcopal. O tema que une o Sul é nós temos um tipo de supremacia branca específica. A escravatura é uma dessas peças fundamentais dessa imaginação. Quando a guerra vai acontecer, quando existe a secessão, por exemplo, vou dar um exemplo de como
como os batistas são importantes para para a criação e mantenimento dessa ideologia. A carruagem da caravana que levou o presidente dos Estados Confederados, Jefferson Davis, tinham 3 pessoas. Ele, o vice-presidente e um pastor batista chamado Basil Manley, que foi professor no Southern, foi professor de missionários que foram para o Brasil. E foi o que fez a oração oficial da secessão dos Estados Confederados. Inclusive, ele é conhecido como o capelão dos Confederados. Existe um outro batista, J. William Jones, que é conhecido como o apóstolo dos Confederados, que foi um dos disseminadores mais proeminentes da mitologia da causa perdida, que é a mitologia, definindo agora de maneira mais específica, é o tipo de reconfiguração do passado, reconfiguração do que acontece depois da derrota da guerra, que articula o Sul como sendo moralmente superior. O Sul perdeu a guerra, mas a causa do Sul, a causa que foi perdida era uma causa nobre. O Sul é mais superior, o Sul é o lugar cristão. Essa escravatura que se torna na segregação, esse tipo de divisão é algo que é predeterminado por Deus para a eternidade. E isso, obviamente, isso está em conexão com uma série de artifícios, com uma série de tecnologias, com uma série de mentalidades, que vai desde a questão de linchamentos, a questão do culto dominical, como você falou, a ala mística da mitologia da Casa Perdida com a Ku Klux Klan. O poder da Ku Klux Klan vai além do Sul. Na verdade, uma estimativa que 40 mil pastores evangélicos eram membros da Ku Klux Klan. E vai além do... 40 mil? 40 mil durante as diferentes iterações da Ku Klux Klan. Houveram 3. Sim. Então você tem essa mitologia da causa perdida, e tem diferentes manifestações dela. Ela não se expressa de maneira uniforme, mas o tipo de mensagem, de princípio que ela defende, que é as separações de raças, é algo que é não só agressivo, explícito e vivo, como é legitimado dentro do próprio culto dominical, dentro da igreja, dentro das expressões do cristianismo. A Ku Klux Klan sendo também uma instituição que se vê como tendo raízes profundamente cristãs. Enfim. Então, desculpa, a mitologia da causa perdida, então, ela surge depois da guerra, em função deles terem sido derrotados, uma espécie assim de reafirmação de identidade superior. Quer dizer, perdemos a guerra, mas a nossa visão de mundo, a nossa maneira de se entender e de se construir a sociedade, a nossa concepção de sociedade, ela é superior. Quer dizer, nós somos cristãos superiores, e aquilo que a gente imaginou de sociedade é que deveria ter vencido, por assim dizer. Né? Isso, exatamente. É uma pergunta central da mitologia da causa perdida, uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta que alguns historiadores comparam à pergunta que os israelitas fazem quando vão ao exílio. O pessoal está lendo a Bíblia ao mesmo tempo, né? Como que nós, o povo escolhido de Deus, perdemos a guerra? Por quê? Tem a ver com essa ideia de povo escolhido mesmo, isso, né? Quer dizer, remete ao Antigo Testamento, né? Pode continuar, João, por favor. Não, então você perfeitamente, você falou. Então você tem essa reconstrução do passado, que faz com que essas pessoas, esses indivíduos, esse grupo que arriscou sua vida para manter essas estruturas opressoras em termos raciais, como sendo algo louvável. E aí você tem, por isso que, principalmente no começo do século XX, que você vê essas estátuas de heróis confederados sendo erguidas, estátuas que a gente vê até hoje, aí, muita confusão por causa delas. Essa é parte da memorialização de um passado imaginário sulista, aonde o Sul tenta se reimaginar e se articular como sendo mais nobre, superior, cristão, e tendo um estilo de vida que é completamente harmonizável com o cristianismo que eles praticam
e louvável em termos morais absolutos. Então, a mitologia da causa perdida é essa reconstrução do passado sulista, que faz uma parte integral do tipo de identidade do Sul, que manteve o Sul com esse tipo de disposição antirracista durante boa parte da sua história e que existe de maneira muito específica até hoje. Você vê, por exemplo, Vanderlei, que até a própria Convenção Batista do Sul, saiu um artigo no Washington Post hoje, dizendo que várias igrejas da Convenção Batista do Sul querem tirar o nome Southern do nome deles, querem tirar o nome sulista, porque o nome sulista é tão conectado com essa disposição por motivos históricos e por motivos plausíveis que até você tem nós somos o quê? Primeiro, nós somos sulistas. O que significa ser sulista? Significa ter essa visão racializada da sociedade. Perfeito. Depois nós somos batistas. O que é ser batista? Aí você vem com a teologia de autonomia da igreja, enfim, né, de sacerdote de todos os crentes. Então você vê que até no nome da própria convenção, a identidade sulista precede a identidade denominacional. Sim. Porque é, de fato, o tipo de raiz identitária que é mais profunda nessa disposição. Você falou duas coisas aí que eu queria resgatar. Quer dizer, você está trazendo essa ideia de que a identidade batista do Sul se confunde com a identidade sulista, que tem a ver com essa visão supremacista. Você comentou rapidamente que a Convenção Batista do Sul surge 20 anos, mais ou menos, antes da guerra, exatamente por causa da questão da escravidão, porque discordava do Norte, então fundo e tal. Isso. E aí você comentou também rapidamente, João, que hoje ainda se vê esses monumentos aos confederados e tal. Eu fiquei em 2015 6 meses numa cidade da Flórida chamada St. Petersburg. E aí eu fui na Geórgia, fui no Tennessee, fui em Louisiana, então várias cidades ali do sul. E eu não me lembro de uma que eu não tenha visto esses monumentos aos confederados, especialmente em frente aos capitólios, os fóruns, as praças. E o bairro que eu morei lá durante esses 6 meses, lá em St. Petersburg, era um bairro muito simples, assim, pobre para os padrões americanos. Eu todos os dias, no final da tarde, eu saía para correr, para caminhar, por muitas ruas. E em quase todas, não vou dizer em todas, mas em quase todas as casas eu vi a bandeira dos confederados, que é a bandeira usada, inclusive, pela Ku Klux Klan, era usada pela Ku Klux Klan, né? Não é aquela bandeira americana clássica e tal. Então, eu quero resgatar porque me parece importante você falar um pouco para nós também sobre a contemporaneidade dessa mentalidade, porque algumas pessoas ficam achando que é coisa lá do século XIX que para lá ficou. Outro dia mesmo uma pessoa conversando comigo, falando aqui do Brasil, falou, não, a escravidão acabou lá no século XIX, não tem mais nada. Mas tem a ver, né? Quer dizer, as consequências, os desdobramentos e a mentalidade, eu acho que aí no sul dos Estados Unidos. Então você podia falar, quer dizer, você que mora aí há tantos anos, né? Falar um pouco dessa mentalidade que ainda está aí presente, né? Não, sim, é verdade. Obrigado pela pergunta. É verdade, é muito, muito presente. Inclusive, eu menciono isso no livro, que é só depois um dos exemplos que eu menciono, é que a bandeira confederada só foi tirada do Capitólio da Carolina do Sul há poucos anos atrás, quando houve aquela chacina onde o jovem branco que tinha bandeira confederada entrou na igreja negra e matou uma série de pessoas. Nós acompanhamos aqui na televisão, aqui no Brasil, esse caso. Pois é, se você vai 1h30 de onde eu moro para o norte, para o Capitólio do estado do Texas, em Austin, você vê uma série de estátuas aos nossos heróis confederados. Aqui em San Antônio eles tiraram a estátua, mas tinha uma no centro de San Antônio também. Você vai principalmente Carolina do Norte, Carolina do Sul. Eu dei uma palestra numa universidade no interior da Carolina do Sul, que eu fui andando para um restaurante depois da palestra com alguns professores, eu contei 17 bandeiras confederadas no cemitério. Agora, é importante dizer também que se você perguntar para essas pessoas que colocam essas bandeiras, o que é que você está celebrando com isso? Eles vão dizer, nós estamos celebrando o orgulho confederado, que tem a ver com a independência dos estados, não tem nada a ver com racismo, eles vão negar. Para ser honesto com esse tipo de... Mas essa negação é uma negação completamente ahistórica.
é uma negação que tenta apagar a história, que foi o que a mitologia da causa perdida fez durante várias décadas, de maneira muito eficiente, onde eles mantêm um tipo de ideologia de superioridade racial, mas a linguagem que eles usam evita um tipo de linguagem racista direta. Ok. Então, é uma dinâmica muito interessante. E a maneira como o racismo continua a se manifestar durante o tempo muda. Por exemplo, de escravatura para segregação, para um encarceramento em massa, para legislações que focam em punir pessoas de um grupo racial, mas não outro. Enfim, a maneira como esse racismo se manifesta muda. Eu costumo dizer que o racismo sobrevive porque apaga suas pegadas. É um tipo de disposição muito criativa e que se apresenta e se manifesta de maneira muito diferente durante o tempo. Eu acho que com o Trump as coisas começaram a ser um pouco mais explícitas outra vez, mas enfim, eu acho que até mesmo os que os defendem negam essa disposição. Sim. Você diria que essa relação de uma denominação evangélica, no caso aqui a gente está falando dos batistas, né, do sul dos Estados Unidos, com essa mentalidade supremacista branca, essa relação primeiro com a escravidão, depois com a segregação, ela está na mesma intensidade nas outras denominações evangélicas do sul? Porque você disse que houve separação também entre metodistas e presbiterianos. É no mesmo nível ou entre os batistas isso é mais intenso? Eu creio que existe muito mais semelhança entre um batista do sul e uma denominação metodista branca do sul do que entre um batista do sul e um American Baptist, por exemplo. Em termos de suas disposições sociais. Eles podem até articular algumas convicções de maneira mais próxima um ao outro. Mas em termos de suas disposições sociais, em termos de seus projetos políticos, em termos de sua inclusão de pessoas diferentes do tipo de cultura majoritária. Existia muito mais como disse, commonality, desculpa, às vezes as palavras em português me fogem. Mas é importante também dizer que os batistas eram a igreja, ou ainda são, de certa forma, a igreja católica do sul. Vou dar um exemplo do meu estado, Texas. A Convenção Batista do Sul é a maior convenção batista protestante nos Estados Unidos. Foi do mundo por um tempo, não tenho certeza se ainda é, mas talvez ainda seja. Não pentecostal. Né? Os batistas do Texas, BGCT, Texas Baptist, ou Baptist General Convention of Texas, que se separaram da Convenção do Sul, é uma das maiores convenções batistas dos Estados Unidos. Então, ela é maior ainda do que se juntar American Baptist, Cooperative Baptist Fellowship e uma série de outros grupos batistas nacionais. Só os batistas dos Texas têm mais número e mais dinheiro do que eles. Então, só para isso para dizer que os batistas do Sul, só no estado, eu estou mencionando só o estado do Texas, mas isso é verdade de alguns outros estados, apesar do Texas ser o maior, só os batistas do Sul, em número e em poder, sempre tiveram à frente dessas disposições culturais, porque eles eram muito mais poderosos do que as outras denominações. Então, existe um tipo de ecumenismo sulista histórico entre essas denominações, mas os batistas são importantes porque eles, em número, em força, em poder político, em poder financeiro, econômico, sempre foram muito mais fortes. Ok. Tá, vamos voltar a um tema que a turma gosta de ouvir isso, que é a Ku Klux Klan. Como é que se encaixa a Ku Klux Klan em tudo isso daí? E um item a mais, a Ku Klux Klan como religião, ou como um espírito religioso, né? Essa relação. O que você conta pra gente, João? Mais uma vez, no livro eu chamo a religião, ou a Ku Klux Klan do braço místico, né? Da mitologia da causa perdida. Ela não se encaixa perfeitamente, mas faz parte de uma narrativa muito parecida. A Ku Klux Klan apesar de ser muito, é porque as imagens, né, que vem na mente, é o pessoal queimando cruz, enfim, o pessoal tudo com aquela roupa, é algo que não é extremamente contemporâneo e que os seus participantes não veem nenhum tipo de conflito entre sua participação na Ku Klux Klan e sua participação no tipo de violência racial e na igreja. Vou dar um exemplo que eu acabo de lembrar quão contemporâneo é isso. Eu tive um aluno
quando eu ensinei aqui no Texas, um aluno negro mais velho, ele já tinha nos seus 60 anos, eu creio, mais velho do que eu, ele falou para mim que ele, uma vez, ele passou por uma cerimônia de queima de cruz, que ele ficou morto de medo, porque ele foi pego de surpresa. Enfim, é algo que aqui acontece, tem acontecido. Em termos da sua pergunta específica, como é que a Ku Klux Klan é uma religião, de certa forma? Eu diria que é muito comum, e foi muito comum na história do Sul, onde pessoas fazem parte da Ku Klux Klan, são membros ativos em suas igrejas locais, pessoas nessas igrejas locais sabem abertamente que eles fazem parte do clã, e isso não apresenta nenhum empecilho na sua participação no cristianismo, muito pelo contrário. Então existe uma legitimação mútua em alguns exemplos, tem ficado menos comum, mas existe, principalmente em áreas mais rurais, um tipo de cooperação entre igreja local e a clã e a mitologia da causa perdida em geral. Então, não é a mesma coisa, mas a igreja não, historicamente no Sul, a igreja não condenou esse tipo de prática. Então, você tem essas participações mútuas nessas comunidades morais são comuns, apesar de parecer ser extremamente escandaloso para o Brasil. Um dos exemplos é que o primeiro presidente sulista, ele depois da guerra, ele passou aquele filme da Ku Klux Klan, The Birth of a Nation, Nascimento de uma Nação, famoso, passou na Casa Branca. Inclusive foi por causa desse filme que a Ku Klux Klan começou a queimar a cruz, e você vê a presença do cristianismo, de práticas cristãs dentro da Ku Klux Klan. Então não é hoje a Ku Klux Klan pode ser vista como um movimento marginal, que não tem uma aceitação social abrangente. Mas durante toda a sua história, durante boa parte da sua história, a Ku Klux Klan foi uma instituição que teve tanto respeito que, mais uma vez, fiz o filme feito para louvar a Ku Klux Klan, foi passado dentro da própria Casa Branca. Eu visitei aquele museu de história história e cultura afro-americana lá em Washington, que o Eric Williams trabalha. Sim, sim. E tem fotos lá que eu não tinha visto ainda na televisão, aquele espaço ali de Washington, onde tem o Memorial de Lincoln, tudo aquilo ali tomado, as ruas, as avenidas tomadas de gente com aquela roupa, em passeatas na década de 50, na década de 40. Mas pelo que você está falando, seria possível a gente dizer que seria visto muito normal algumas décadas atrás, o sujeito no domingo de manhã ia para a igreja, dava aula na escola dominical, na quarta-feira ele queimava uma cruz, na quinta ele enforcava o negro e no outro domingo ele estava na igreja novamente. Essas práticas são distintas, mas não seria necessariamente escandaloso que esse tipo de prática ocorra. Então, tipo assim, só quero uma distinção que acho que é importante, que você tem a mitologia da causa perdida, diferentes manifestações dela, a Ku Klux Klan sendo uma das mais violentas dessas manifestações. Mas você tem diversos, foram 5 mil negros documentados, pessoas negras que foram linchados nos Estados Unidos, um número parecido de latinos, de mexicano-americanos principalmente, e muitos desses linchamentos eram eventos públicos, onde pessoas, às vezes, como você mencionou, iam para a igreja e participavam de linchamentos. Que loucura. De uma certa forma, é uma das maneiras de manter o tipo de hierarquia racial que existia no Sul. Então, esse tipo de prática, fazer parte da Ku Klux Klan, participar em linchamentos, falar abertamente a favor da segregação, a favor da escravidão, não foi algo que foi historicamente condenado pela Igreja Branca Sulista. E era um tipo de mentalidade muito natural para os missionários que saíram daqui para ir para o Brasil, pela grande maioria da sua história. Tanto é que no livro eu menciono quando um jornal batista louvando o apoio que a Ku Klux Klan deu para um governador batista que foi eleito no Texas. A Ku Klux Klan era muito envolvida politicamente também, queria mudar
legislação. Então, isso era natural numa época onde a Ku Klux Klan não era tida como hoje. Hoje a gente vê a Ku Klux Klan como exótico, marginal, radical. Entendi. Mas não foi sempre assim. Foi uma instituição que foi muito respeitada, principalmente no Sul e fortemente entre batistas, e com milhares de pastores protestantes fazendo parte dela, inclusive alguns deixando de ser pastores em suas igrejas para fazerem parte de pregações itinerantes dessas instituições também. Excelente, João. Vamos aproveitar aí um comentário que você fez sobre o Brasil e vamos vir para o Brasil agora, né? Então, vamos falar sobre os missionários que vieram para o Brasil, porque você comenta no seu livro que eles estudaram, a maioria, no Seminário Batista do Sul, em que professores eram donos de escravos, o reitor era dono de escravo, inclusive o pessoal da junta de Richmond, que vai enviar os missionários para o Brasil, eram donos de escravo, inclusive alguns participantes da Ku Klux Klan. E agora falando especificamente desses que vêm para cá, né? Quer dizer, a famosa imigração para a região de Santa Bárbara do Oeste, né? Fala um pouco para a gente sobre essa vinda desse pessoal que vai acabar fundando a cidade americana e logo depois a chegada do casal Bagby, do casal Taylor. Pode entrar por esse caminho aí, por favor. Beleza, não tá. Então, com o fim da guerra, muitos dos sulistas saíram do Sul, vieram para o Brasil. Também houve influência do governo brasileiro nisso, que mandou agentes para poder recrutar pessoas para virem para o Brasil. Okay. E o Brasil, como sendo um país que ainda continuou sendo um país escravagista 23 anos depois do fim da guerra, porque o Brasil só aboliu a escravatura em 1888, enquanto a Guerra Civil americana acabou em 1865. Você tem milhares de famílias que vêm para cá. Entre elas, a família do fundador da primeira Igreja Batista de Recife, o C.D. Daniel, que foi o primeiro fundador, ou foi o fundador e primeiro presidente da Convenção Mexicana Batista aqui no Texas, e muito provavelmente foi membro da Ku Klux Klan e traduziu coisas da Ku Klux Klan do inglês para o espanhol. Então, mais um para conectar a missão com... Né? Então, esse tipo de atividade não era muito incomum. Eu falo sobre esse exemplo específico no livro. Então, você tem esses confederados que querem refazer o Sul no Brasil. Ao chegar no Brasil, uma série deles se frustram por ver que no Brasil existe, apesar de existir escravatura ainda, existe um tipo de fluidez maior entre as raças do que existia nos Estados Unidos. E eles formam esses enclaves étnicos. Santa Bárbara do Oeste é uma, Americana, enfim. Então você tem esses enclaves étnicos de ex-confederados que fazem isso porque se sentem desconfortáveis com o tipo de fluidez racial que existe no Brasil, que, mais uma vez, apesar de existir escravatura, é maior do que eles estão acostumados. Ok. E aí que surge a primeira igreja batista no Brasil. Você tem um missionário, Thomas Bowie, que vem até um pouco antes que isso, mas volta logo depois. Você tem um outro missionário que chama Quillen, um dos fundadores da igreja. Aparentemente tem escravos. Não tinha escravos o Robert Radcliffe não tinha escravos nos Estados Unidos, no censo não mostra, mas aparentemente teve escravos no Brasil, enfim. Então você vê essa mentalidade. Os Bagbys vêm em 1881. Bagby é discípulo do B.H. Carroll, que ensinou em Baylor, mas foi fundador do Southern Baptist Theological Seminary, que durante um tempo foi o maior seminário teológico do mundo. O B.H. Carroll lutou na guerra do lado confederado. Todos esses grandes nomes que são professores dos primeiros missionários que foram para o Southern ou para o Southwestern, naturalmente lutaram na guerra e naturalmente lutaram para manter a escravatura viva e perderam a guerra e eram adeptos da mitologia da causa perdida, enfim. Como, para mencionar o Doug Weaver mais uma vez aqui, se achar a exceção seria muito interessante, mas isso é uma cosmovisão muito forte, motivo de orgulho, né, do sulista em geral e do sulista cristão, que é outro quase que sinônimo, cristão evangélico em particular. Enfim,
Então o Bagby vem, depois disso vem o Taylor, e se estabelecem as primeiras igrejas batistas brasileiras, mas essa mentalidade sulista continua. E isso continua, Vanderlei, acontecendo, os missionários continuam vindo, continuam sendo mandados pela junta de ritmo, né, que é Sim. a Foreign Mission Board, que depois se chama International Mission Board, que é mais conhecida como Junta de Richmond, que ela é gerenciada por pessoas que muito explicitamente disseram que eles preferem que brancos sejam evangelizados para que brancos evangelizem outras raças. Uhum. O James Love, por exemplo, que vai para o Brasil várias vezes, até o final dos anos 1920, o James Love está ainda viajando para o Brasil. Ele interpreta aquela passagem de que Paulo foi mandado para a Macedônia como uma interpretação um pouco complexa, mas para ele a mensagem é que nós temos que ir pregar para os brancos e os brancos têm que pegar para as outras raças não podem pegar para brancos, enfim. Você tem toda uma teologia de supremacia branca que é articulada de uma maneira que até guia o tipo de ideologia de evangelização desses missionários. Uhum. E, mais uma vez, isso continua acontecendo. Com o passar do tempo, os missionários começam a mandar os brasileiros, que eles veem como sendo os de mais promessas de liderança, os que têm mais potencial para ser líderes, para ser treinados aqui nos Estados Unidos, obviamente, em escolas que são segregadas, ou seja, nem que eles quisessem, eles não poderiam mandar brasileiros de pele escura, tinham que ser brasileiros brancos, e esse tipo de parceria implícita, que eu chamo no livro, apesar de não ser implementado de maneira hegemônica, existem líderes negros que acabam se sucedendo bem dentro da Convenção Batista Brasileira, apesar de serem exceção, até hoje eu diria. Mas você já tem nessa mentalidade um tipo de estruturação de superioridade branca dentro da própria hierarquização dos nativos, né, ou dos locais. Uhum. Voltando... Pode. Não, pode concluir. Aonde até o tipo de educação estrutural ela se baseia nesse tipo de disposição. E aí você tem a questão do Gilberto Freire, por exemplo, que é um dos exemplos que eu menciono, né, e como essa história batista é importante para a história do Brasil como um todo, porque eu acho que um argumento pode ser feito de que se não fosse pela influência batista, o Gilberto Freire, com ele, a mitologia da causa perdida que ele criou não teria sido implementada no Brasil da mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? Gilberto Freire se transformou batista por mediação dos missionários, veio para a Universidade de Baylor por mediação dos missionários, o irmão dele já tinha vindo antes dele. Aqui ele se choca com o que ele vê no Sul, o que ele vê no Texas, e ele olha para o Brasil falando, no Brasil relações raciais são muito melhores do que aqui. Então, aqui, se isso aqui é alternativa, no Brasil você tem uma democracia, onde miscigenação é louvada. Então, baseado na decepção que o Freire tem em Baylor, que ele deixa a denominação batista, vai estudar com Franz Boas, que é um antropólogo judeu, em Colômbia, mas já chocado com o tipo de discriminação racial dos evangélicos que ele vê no Sul, e comparando isso ao Brasil. E essa comparação que faz parcialmente com que ele veja o Brasil como um tipo de paraíso de democracia racial. Porque comparado ao sul-americano, o Brasil é muito melhor na mentalidade dele. Então você tem essa história batista que, de certa forma, influencia a construção da identidade nacional brasileira através da experiência de Gilberto Freire. Então, essa história é muito mais profunda do que só uma história denominacional. É interessante, né? Que quer dizer, a construção da sociologia do Freire a partir dessa experiência que ele teve, né? Isso é muito curioso, eu não sabia dessa história. Voltando um pouco aos Bagby e aos Taylor, porque a história é um pouco mais complexa que isso, mas normalmente os batistas, quando pensam na sua fundação, pensam logo nesse casal, né? Você cita, por exemplo, o fato de que quando o casal Bagby chega a Santa Bárbara, eu até citei isso também na minha tese em 2015, que eles são recebidos por uma senhora, uma família, e ela manda escravos receberem eles lá na estação e carregar as malas, e eles citam isso assim com muita naturalidade,
Depois você cita também cartas que o Begbie enviou para o Brasil, para os Estados Unidos, né, mostrando assim, uma visão muito racista e supremacista, a própria esposa dele também registrando, depois o Taylor. E aí você descreveu várias vezes, e aí eu quero chegar num ponto aqui, João, que desde então dos Begbie, dos Taylor, avançando para a década de 20, 30, 1920, 1930, os missionários, eles eram supremacistas brancos, eles demonstram isso diversas vezes, por atitudes na época em que o Brasil ainda tinha escravos, quando chegam os Begbie, e depois da abolição da escravatura, eles mantêm essa relação de supremacistas em várias ocasiões com os pastores brasileiros, e de um certo domínio, de uma certa superioridade moral e racial, e aí você cita um momento importante na história batista, que é uma reação de batistas a isso, né? Que é o famoso movimento radical, né? O Adriano Bernardes, o Orlando Falcão, o Antônio Mesquita. Então, o que foi exatamente esse movimento dos batistas, de reação a essa postura de superioridade dos missionários em relação aos batistas brasileiros? O que você pode falar para a gente? Não, beleza, obrigado. Essa pergunta é muito interessante, porque você tem alguns níveis de distinções aqui. É importante mencionar essa questão do movimento radical, só fazer essas distinções, eu falo uma pequena narrativa desse movimento, que é um movimento liderado por brasileiros brancos também. Okay. Até mesmo pelo fato de que eles vieram estudar num sul segregado também. Então, o tipo de resistência que existe é a resistência a um nível da mentalidade de superioridade dos missionários, que é a questão da superioridade em termos puramente culturais, em termos de que a americanização é algo que precisa ocorrer. Então você tem essa questão do domínio americano que envolve domínio racial, mas a questão racial não incomodou tanto os brasileiros brancos que comandaram o movimento radical. A questão do domínio americano os incomodou, mas a questão racial foi a questão de que, e eu não deixei isso muito claro no livro, mas foi algo que de fato eles até de certa forma se beneficiaram, porque foram privilegiados por uma educação que no Sul só era concedida a pessoas de pele clara. Porque eles foram estudar nos Estados Unidos, esses líderes do movimento radical, né? Okay, eles estudaram em Baylor e estudaram no Southern Seminary. Mas essa questão da dominação americana ocorreu. Eles viram que os americanos queriam americanizar tudo, eles não queriam liberar. Tinham essa narrativa de que, por um lado, eles queriam fazer uma transição de poder para que os brasileiros comandassem a dominação, mas, por outro lado, eles, na verdade, não faziam. Eles deixavam os brasileiros em posições como o presidente da Convenção Batista Brasileira, as juntas mais importantes, quem comandava o dinheiro, quem dizia onde a verba ia, ainda eram os americanos. Você tem uma figura de liderança em um brasileiro, mas a liderança de fato está sendo efetivada ou está sendo exercida por missionários. Então, esse é o tipo de jogo que os missionários faziam, e esses brasileiros do movimento radical resistiram, e alguns expulsaram alguns missionários americanos de suas igrejas, formaram uma denominação, uma associação nacional distinta, e eventualmente, parcialmente, por causa da Grande Depressão que ocorre nos anos 30, nos Estados Unidos, os missionários não têm recurso financeiro para fazer o que eles queriam, que era parar de dar apoio financeiro para os que eles chamavam de radicais, para que eles acabassem morrendo e perdendo a disputa. Porque, parcialmente, por causa dessa questão financeira, a junta começa a forçar também os missionários aqui a negociarem com os que eles chamam de radicais. Eventualmente, eles assinam um documento chamado As Novas Bases de Cooperação, que fazem com que exista mais autonomia dos brasileiros na denominação. Aí os brasileiros começam a liderar seminários, começam a liderar as juntas mais importantes da denominação e as escolas, enfim. Aí quando você começa a ver um tipo de presença e liderança batista de brasileiros maior. Você já tinha os presidentes da Convenção Batista Brasileira, mas
o tipo de liderança que eles exerciam era muito diferente do tipo de liderança de poder que os missionários tinham em controlar essas instituições. Ok. Eles perdem um pouco desse poder de maneira mais real e menos simbólica quando eles negociam com o movimento radical. Mas assim que o movimento radical consegue essas vitórias, os missionários já estão planejando uma retomada. Eu entendo, João, que para você o controle sobre as denominações, não apenas batista, presbiteriana, metodista, etc., ela passa por duas coisas, basicamente, que é o ensino teológico. Quer dizer, se você domina os seminários em função da formação teológica, e, em segundo lugar, a produção da literatura, né, as casas editoras. Né? Então você tem dois instrumentos aí para você poder criar uma mentalidade na denominação. Houve aí essa aparente vitória, vamos dizer assim, dos brasileiros, né, com a assinatura desse documento em 1938, mas me parece que alguma coisa aconteceu, porque logo depois os missionários voltaram a dominar esses dois instrumentos, e você comenta até de missionários sendo reitores, diretores do Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, e do Seminário Batista do Norte, lá em Recife. Eles continuaram dominando até muito pouco tempo atrás, né? Até agora, a década de 80, pelo menos. Né? O que foi exatamente que aconteceu? Eu acho interessante algo que você falou, Vanderlei. Deixa eu parabenizar a Faculdade Unida aqui um minuto, porque o tipo de educação teológica corajosa e engajada e criativa enfim, e atual que vocês têm oferecido é algo que eu acho que precisa ser um modelo para muitos seminários teológicos aí. Obrigado. Não, de fato, porque o que você falou é muito interessante. Se a literatura continua sendo a mesma, se a mentalidade continua sendo construída do mesmo jeito, se não existe um tipo de abertura para diferentes ideias, para que possa se pensar criativamente sobre nossa história, sobre nossa teologia, você pode mudar as caras, né? Pode mudar o passaporte da cor do passaporte da pessoa que está à frente, mas o tipo de mentalidade, o tipo de disposição, o tipo de ideologia, o tipo de teologia continua o mesmo. Então é muito importante isso que você mencionou. Essa questão da literatura, o que é que está sendo lido, o que é que está sendo produzido, e isso eu diria que até hoje existe de maneira muito forte. Vou contar um exemplo, e daí eu respondo a tua pergunta mais diretamente. Eu estava não estava fazendo mestrado, eu estava conversando com um cara que foi meu orientador, um teólogo batista chamado Roger Olson, e um outro acadêmico chama Scott McKnight. E a gente estava, ele é do Novo Testamento aqui, a gente estava conversando e eu falando, mas poxa, o cristianismo está indo para o sul. A gente, tipo, vocês não estão mais dominando o cristianismo, você não tem número, o número cresce na África, cresce no Brasil. Um deles olhou para mim, um sorrisinho assim, balançou a cabeça e falou, enquanto a gente dominar a literatura, a gente domina o mundo. Eu achei muito interessante, eu fiquei quieto assim, falei, que rapaz, e é verdade. Claro. É verdade. Enfim, então eu acho que é muito importante você valorizar não somente diferentes literaturas, pessoas diferentes, não importa a língua que essa pessoa escreve, não é isso que eu quero dizer, primeiramente, mas apesar de que é importante você também influenciar literaturas locais, como vocês têm feito muito bem, mas essa questão de controle ideológico através da literatura é muito, muito, muito importante, é algo que eu acho que precisa ser revisitado. Em termos da tua pergunta sobre como esse controle é restabelecido, eu vou citar algo que o A.R. Crabtree, um dos missionários que escreveu um dos livros de História Batista, e tem um dos seus nomes, em um dos prédios do Seminário do Sul está os seus nomes. Ele escreve uma das suas correspondências, algo assim. Eu estou parafraseando aqui, eu me lembro que eu escrevo no livro. Ele fala, quando eles precisam de dinheiro da gente, até o mais radical se torna pró-missionário. É muito interessante porque o presidente, ou o diretor, o reitor, o nome muda através do tempo, mas que o primeiro brasileiro a comandar o Seminário do Sul é Djalma Cunha. E Djalma Cunha quer fazer doutorado dele nos Estados Unidos. Para ele fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, ele precisa que alguém fique de diretor. Não só ele precisa de alguém que fique de diretor, ele precisa que alguém financie.
Então você tem um movimento radical, transfere o poder, o camarada já está preso na instituição de novo, como é que eu faço? Ele faz o jogo, né? O Crabtree está nos bastidores, já comandando desde cedo, apesar do Djalma Cunha ser a face da presidência. E o Djalma Cunha, esse é o exemplo do Sul, eu posso falar do Norte depois, mas para você ter uma ideia de como esse método funciona, ou como esse processo funciona, o Djalma Cunha fala, vou usar o Jornal Batista e os outros meios de comunicação para apaziguar o pessoal, porque aí eu posso ir para os Estados Unidos, eles não vão ficar desapontados, porque o Crabtree volta, um missionário volta a tomar o poder. Então você tem você vê isso nas correspondências, né? Você vê o que é que acontece nos bastidores através dessas correspondências. Como o próprio Jornal Batista e outros meios de literatura, disseminação é usado como manipulação para que os tipos de objetivos que esses líderes querem que ocorram. Então você tem essa questão do apoio financeiro, do apoio institucional, que é usado de maneira muito inteligente e astuta pelos missionários. Eles começam a fazer isso assim que o movimento radical consegue se suceder, de certa forma, mas eles continuam dizendo, olha, quem paga o salário dos professores ainda é a junta missionária. Então eles mandam muito mais missionários para serem professores do que nacionais, principalmente para o que eles acham que são disciplinas-chave. O que acontece, de certa forma, é que os missionários começam a ver, e eles falam isso muito explicitamente em suas correspondências, duas coisas, uma delas você mencionou, duas coisas como ponto-chave do domínio missionário depois que ocorre a questão do movimento radical. É o domínio dos seminários teológicos e o domínio da literatura. É através daí que você vai dominar a denominação. Como você treina líderes, qual a mentalidade e ideologia que você consegue fazer com que seja implementada através da educação teológica e o que é que o pessoal está lendo que funciona da mesma maneira. Então, como a denominação começa a crescer, naturalmente, a proporção de missionários diminui em relação à proporção de brasileiros. Quando acontece o movimento radical, com o crescimento da denominação em termos numéricos, os missionários começam a ver que existem algumas instituições que eles gostariam de dominar. Eles usam influência, usam pressão financeira, uma série de outros subterfúgios para focar o seu poder agora nessas instituições de produção cultural. Que mais uma vez, periódicos, livros a serem traduzidos, casa publicadora, corpo docente, e até os brasileiros que eles começam a treinar no exterior, porque os líderes do movimento radical entendiam inglês, falavam inglês e eram educados nos Estados Unidos, eles começam a reimaginar de uma maneira que seja quase que impossível você mandar um brasileiro para estudar aqui, com dinheiro da denominação, que não vá voltar para o Brasil com uma mentalidade de apoiar os missionários. Desculpa, então é isso, nós continuamos. João, o título do seu livro é A Escravidão na História Batista Brasileira. É claro que o racismo na história batista brasileira. A escravidão termina, pelo menos objetivamente, ali no século XIX. Nós estamos em pleno século XXI. Você sabe, você vai ser um dos professores de um curso que a Faculdade Unida vai oferecer a partir do dia 26 desse mês, chamado Teologia Negra. João, só da gente postar a arte do curso Teologia Negra no Facebook, no Instagram, no site da faculdade, você não tem ideia das barbaridades que eu tive que ler. O pessoal que está nos ouvindo já conhece o Facebook, especialmente o Facebook, e assim, reações brutas, reações agressivas, só da gente falar em teologia negra, falando que não honra a verdadeira teologia, a pura teologia, a teologia dos gigantes e outras coisas mais agressivas, né? Enfim, o seu livro também provocou reações, né? Na semana passada saiu um manifesto assinado por vários pastores, diáconos batistas, endereçado, parece-me, à Convenção Batista Brasileira. Eles não citam o seu livro diretamente, mas lendo, eu li o manifesto, claramente tem a ver com o que você escreveu.
há uma necessidade de idolatria, de um passado imaginário, né, puro, de missionários puros e tal. E você é muito delicado no seu texto, você fala claramente que os missionários fizeram muita coisa boa, você não quer desconstruir isso, mas você quer olhar a história como um todo, também não quer negar o outro lado, quer mostrar um lado que nunca foi mostrado, né? Então, a pergunta agora, você percebe desdobramentos presentes, atuais, hoje, exatamente hoje, 2020, desse racismo que vem na bagagem dos missionários no século XIX, né? Essa visão de supremacia branca, né? Que veio com escravidão, depois segregacionismo, o racismo de modo geral. Você vê consequências disso ainda nos dias de hoje, na Igreja Batista no Brasil e no protestantismo de modo geral? Obviamente. Eu acho que a igreja, ela tem, no Brasil e nos Estados Unidos, ela tem mazelas muito parecidas, se não idênticas às mazelas da sociedade na qual ela vive. Mas se você vive numa sociedade onde, quando você olha para o presídio e olha para a universidade, você vê a maioria de pessoas sendo criminalizadas, sendo pessoas de pele escura, e a maioria das pessoas sendo beneficiadas pelas estruturas educacionais do país sendo de pele clara, você tem o que o Silvio Almeida e muitos outros chamam de racismo estrutural. E se a igreja não está sendo ativamente contra isso, muito pelo contrário, na verdade a igreja evangélica, pelo que eu tenho visto, tem movido na maré contrária de um movimento de resistir a esse tipo de iniciativa. Você tem uma pesquisa nos Estados Unidos saiu há pouco tempo, chamado White Too Long, branco por muito tempo, de um ex-batista do Sul, Robert P. Jones, que hoje é um acadêmico e lidera um instituto, onde ele mostra de maneira muito contundente, mostrando várias pesquisas sociológicas, que em termos de evangélicos americanos, a correlação é que quanto mais você vai para a igreja, mais racista você é. Imagina esse tipo assim. Não é verdade. Então, quando ele perguntou, por exemplo, o que é que você acha sobre tais raças? Né? Então o pessoal falava, não, a gente ama, todo mundo é igual. Quais as políticas que você apoia? Você apoia uma política de igualdade racial, de cotas, por exemplo, nas universidades? A maioria, quanto mais na igreja, menos apoiava esse tipo. Então você tem um tipo de... Eu podia citar vários exemplos. Só um minutinho, João. É capaz de cair. Se cair, eu vou chamar todo mundo de volta. Eu reabro para que você possa continuar o seu raciocínio. Você pode fechar o seu... Aí eu entro, você entra, o pessoal entra para a gente fechar. Mas pode continuar, desculpa. Foi só para falar tudo isso. bem. Não, tudo bem. Então podia usar vários motivos que você tem uma correlação entre participação na vida evangélica e aumento de disposição de disposições racistas, que eu definiria aqui como aumento de disposições antipolíticas de igualdade racial. E isso tem um motivo, porque a nossa história, a nossa teologia, a teologia evangélica foi construída junto com uma série de pressuposições, de pressuposições racistas que têm uma série de conotações teológicas, uma série de amarras teológicas. Então, a ideologia racista no Sul, que é quem manda a maioria dos evangélicos que vão para a América Latina, elas se desenvolvem junto. Então, você tem uma teologia que se desenvolve e cresce, um cristianismo que se desenvolve e cresce junto de um tipo de dominação e de opressão racial que tá ali, está tudo junto. É parte de uma ideologia em comum. São duas manifestações diferentes de uma ideologia que está ali junto. E parte do nosso trabalho hoje é tentar desemaranhar, ou seja, disentangle, como a gente diria em inglês, essas duas ideologias, a ideologia da supremacia racial e a teologia evangélica, que cresceram, se desenvolveram e foram articuladas juntas. Talvez seja o caso, né, João? Eu te ouvindo, assim, da gente... quer dizer, a gente se considera mais progressista, a gente gosta de usar mais essa palavra, né, em relação a nós mesmos, mas talvez seja o caso da gente ter atitudes mais concretas, né, antirracistas, né, porque a gente vê manifestação de racistas no meio evangélico brasileiro o tempo todo, né,
e a gente critica isso, mas talvez seja o caso da gente ir um pouco além da simples crítica a essas atitudes, e nós termos atitudes mais proativas, né? De discursos antirracistas, de atitudes, né? De nos colocarmos de maneira mais clara contra isso e nos organizarmos de maneira mais clara contra isso, né? Eu li assim a carta, né? O manifesto contra o que a gente supõe seja o seu livro. Como que você se sentiu em relação a isso, João? Como é que você percebeu aquele texto? Eu não fui surpreendido por nada. Na verdade, eu achei que pouca gente tinha assinado. Uhum. Porque aquilo é a teologia Batista do Sul. É aquilo. E eu sou orgulhosamente batista. Eu acho que existem coisas que tem um motivo pelo qual eu sou batista. Eu poderia fazer uma apologia, né, sobre por que eu sou e me mantenho sendo. Mas existem aspectos, e por isso que quando eu falo na minha resposta, existem aspectos da nossa tradição que precisam ser rejeitados. Toda a tradição é cega para uma série de limitações contextuais, que a gente não consegue ver até a gente chegar a certo ponto da história. Então, eu sou muito ciente disso. Principalmente pessoas que se dizem reformadas. Eu falo isso na minha resposta, né, aquele lema da reforma, né? Reformado, igreja reformada sempre se reformando. É preciso olhar com seriedade esse tipo de coisa e parar de se orgulhar. Eu creio como Bagby cria, ou eu creio como Taylor cria. Meu amigo, se você crê como Bagby cria, você é um racista, rapaz. Para com isso. Ou se você quer usar o Bagby como... Tipo assim, eles são exemplos em determinados aspectos, mas esses heróis inquestionáveis que a gente vai construir estátua e transformar em ídolos, que não podem ser criticados, esse tipo de coisa é muito perigoso, porque a gente a gente cria um bezerro de ouro desse tipo de narrativa. Então, eu não fui surpreendido por um lado, porque é muito consistente com o que os batistas do Sul sempre creram. Mas o que os batistas do Sul sempre creram é extremamente problemático. Existem coisas boas, mas no momento atual, eu acho que eles focaram no pior que existe no meio batista, que é essa resistência contra a diferença. Que é essa resistência contra o outro, que é esse ódio disfarçado de amor. Essa disposição cultural disfarçada de teologia. E essa incompreensão do que é teologia, né, João? Eu tenho a impressão, às vezes, que esse pessoal confunde teologia com Bíblia. Eles acham que é a mesma coisa, né? Quer dizer, eu não vou nem entrar aqui no debate sobre a inspiração da Bíblia, mas parece que eles acham que a teologia também é inspirada no mesmo nível que a Bíblia foi inspirada, ou como se entende que a Bíblia foi inspirada, e é uma única teologia, né? Quer dizer, é a teologia que esses grandes do passado, que se supõem grandes, sem defeitos, como você diz, eles produziram a teologia pura e perfeita, eram todos homens, eram todos brancos, eram todos do norte global, e agora não tem esse negócio de ficar inventando, né? Para eles é modismo, né? Quer dizer, é uma pena porque perdem a possibilidade de descobrirem a riqueza, né, das muitas possibilidades de se produzir teologia. Na teologia, ela é feita a partir de um lugar, a partir de um contexto, a partir de uma realidade, né? É um olhar muito específico, né? E se você acha que não existe teologia negra, ou teologia indígena, ou teologia feminista, ou teologia queer, é um empobrecimento da possibilidade cristã, né, de construção de muitos cristianismos, né, de muitos cristianismos. É uma pena isso, né? É uma pena, é um empobrecimento mesmo. Não, eu acho que você está certíssimo. É uma disposição extremamente antiteológica. Não aparenta ser, né, porque é uma linguagem doutrinária. Mas é como se a Bíblia fosse uma teologia sistemática não sistemizada. Sim. E quando, na verdade, é muito mais complicado que isso. Acho que você está certíssimo. Acho que a gente entende menos de Deus quando a gente não escuta a perspectiva do outro. Eu não sei porque que a live não caiu, porque já passou de 1 hora, normalmente cai, mas que bom que não caiu. Eu queria te passar a palavra para você dar uma última palavra. O que você queria deixar aí para o pessoal, João? Enquanto você vai falar, eu vou mostrar novamente aqui a capa do seu livro, que algumas pessoas chegaram depois e não viram. Mas o que você daria como palavra final para a gente, João? Não, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Quero convidar todos aí para o curso de Teologia Negra, que a gente vai estar dando aí pela Faculdade Unida, vai ser muito, muito bom. E eu creio que
coisas que o Vanderlei pontuou aqui também, que eu falo um pouco no livro, são muito importantes em termos de prática, em termos de como é que nós vamos poder desmantelar essa parceria histórica que existe entre teologia evangélica e sentimentos e políticas e políticos anti-diferença. Por anti-diferença, Sim. eu quero dizer anti-negro, anti-LGBT+, anti-feminista, enfim. Então, eu acho que isso é só... Essa questão do racismo é uma questão de muitas outras. E mais uma vez, eu parabenizo a Faculdade Unida por poder estar abrindo esse espaço e muitos outros para a gente conversar sobre como a gente vai conseguir, para a geração dos nossos filhos, para a geração dos nossos netos, fazer uma mudança séria nesse contexto evangélico brasileiro de como se conversa sobre Deus, como se conversa sobre teologia, como se conversa sobre o outro, como se conversa com o outro, como se lidar com diferença. Num mundo tão polarizado, esse tipo de prática é muito importante. E esse tipo de espaço que vocês têm aberto é indispensável. Então, eu louvo a Deus por esse lugar e agradeço mais uma vez a todos que ficaram aqui conosco e a você também, Vanderlei, pelo convite. Mano. Tá bom. Tem algumas pessoas pedindo para você deixar o seu perfil. Você consegue digitar aí nos comentários o seu perfil do Instagram? Eu acho que sim, eu vou colocar aqui. E o site que vende o livro, eu comprei o livro lá no site, é interconexões.com, não é isso? Interconexões.com, né? Eu acho que sim. Né? Interconexões.com, E é muito fácil, falar para o pessoal que é muito fácil, né? Você baixa, é muito fácil. Eu queria só também reenfatizar aí o que o João disse, que no dia que as inscrições para o curso de Teologia Negra estão abertas. O curso começa no dia 26 de setembro, inclusive a primeira aula é com o professor João Chaves. Depois nós teremos a professora Liza Bowens, lá do Princeton Theological Seminary. Teremos a professora Antônia Diamond, do McCormick, lá de Chicago. Teremos o professor Eric Williams, que é o curador da área de religião do Museu de História e Cultura Afro, lá de Washington. E teremos aqui ainda do Brasil a professora Cleusa Caldeira, que está fazendo o seu pós-doc lá na FAGE, aqui em Belo Horizonte. É uma pesquisadora de teologia africana. Você fala uma coisa bastante legal no final do seu livro, que também, quando a gente fala de teologia negra, a gente não está falando de uma teologia, assim como não existe uma teologia branca, muitas possibilidades, existem muitas teologias negras, inclusive às vezes até em conflito, que é outra sacada bem interessante que você coloca, João. Eu queria agradecer muito. Eu acho que o pessoal tem perguntado se vai ficar salvo. Sim, será salvo. A gente vai fazer uma rápida edição. Vai ficar lá no nosso canal do YouTube da Faculdade Unida. Quando isso estiver pronto, João, provavelmente amanhã já, eu vou mandar o link para você, se você quiser compartilhar com a sua rede de contatos, seus amigos, amigas. Muitíssimo obrigado, viu? Que Deus abençoe muito você, sua esposa, sua família, seu ministério, tudo que você tem feito aí. Que você tenha aí um caminho brilhante e lindo aí pela frente na sua vida. Muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, meu irmão, igualmente. Foi um prazer. Tá bom, obrigado a você, obrigado a todo mundo. Deus abençoe a todo mundo, que todos tenham uma boa noite. Obrigado pela presença. Tchau, pessoal.